irradiação, né, mesmo na ausência de matéria. Aí a gente também viu a definição de capacidade térmica, né, que é o tanto de calor que um determinado objeto consegue suportar, que ele tem que adquirir ou liberar para que sua temperatura varie em 1 grau. Tá? Então, para fazer com que qualquer objeto tenha uma variação de 1 grau em sua temperatura, essa quantidade de calor é chamada de capacidade térmica. Certo? Então, se você jogar a quantidade de calor equivalente à capacidade térmica do corpo, ele vai fazer a temperatura variar de 1 grau. Então, também tem duas maneiras de encontrar a capacidade térmica: calor dividido pela variação de temperatura, ou a massa do corpo vezes o seu calor específico. Este calor específico ele é característico de cada material. Né? Cada material tem essa quantidade própria dele, característica dele, certo? Então aqui tem uma tabela para... Você pode só voltar só no slide de antes, slide passado. Obrigado. Pronto, então este valor é característico da matéria, né? A água vai ter 1, e também no estado, né? A água no estado líquido, ela tem um calor específico, no estado sólido já é diferente, no estado de vapor também é outro valor. Então ele vai ter que lhe fornecer este calor específico, né, nas questões, ou então vai ter que lhe fornecer massa, temperatura, todos os dados para que você possa encontrar. Pessoal, vamos pedir os colegas para entrar com e-mail institucional. Aí o calor ele pode ser dividido em 2 tipos, né? Calor sensível, que é aquela quantidade de calor que o corpo recebe, mas não faz com que a matéria mude de estado. Então isso é chamado de calor sensível. E o calor latente é aquela quantidade de calor que é necessária para o corpo mudar de estado. Então, para a água mudar do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor, ela tem que receber uma certa quantidade de calor, que a gente chama isso de calor latente, certo? Aí aqui a expressão do calor sensível, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, e o calor latente é simplesmente a massa vezes esse L, que é o calor latente correspondente a cada transformação. Cada transformação vai ter um valor do calor latente que vai ser fornecido também no enunciado da questão. E como a energia se conserva em um sistema isolado, né, há sempre um corpo que vai ceder calor e o outro vai receber este calor. Então, quando o corpo ele cede calor, perde calor, eu adoto o sinal negativo, né? E quando ele está recebendo calor, eu tenho um sinal positivo. Então vamos supor que isso daqui perdeu perdeu 10 calorias. Para alcançar o equilíbrio térmico, este daqui recebeu aquelas 10 calorias. Então essa quantidade de energia, ela não vai sumir, né? Eu não posso criar nem destruir a energia. Ela vai apenas passar de um sistema para outro, ou mudar de uma forma de energia para outra, mas a quantidade ela fica preservada. Então por isso, quando eu somo aqui o calor cedido com o calor recebido, vai dar 0, certo? Então qualquer sistema isolado, isso garante que a energia se conserve no sistema. Se eu tivesse vários corpos aqui,
eu somasse a quantidade de calor, né, em cada um deles, isso tem que dar zero para a energia se conservar. Certo? Se desse diferente de zero, eu estaria dizendo que a energia surgiu energia ali no sistema isolado ou desapareceu, né, se fosse negativo. Então isso não é válido. Então, isso foi o que a gente viu, né, nas 2 aulas atrás. Eu fui rápido, que era só para a gente relembrar mesmo. E hoje a gente vai resolver algumas questões, né? Eu já coloquei lá no Google Sala de Aula de vocês uma lista, né, com várias questões, e eu vou resolver provavelmente nessa e na próxima aula com vocês, para depois passar na lista, certo? Então, a gente vai treinar bastante nessa e na próxima aula para que depois vocês façam a lista aí para vocês mesmos, né, lá no sala de aula. Alguma pergunta, pessoal? Relembraram aí o conteúdo da aula passada? Se alguém tiver faltado. Alguma dúvida antes de começar as questões? Durante um dia ensolarado, uma grande quantidade de calor, cerca de 1.800.000 calorias. Então, eu tenho aqui a quantidade de calor. Passa através das janelas de um veículo que fica estacionado em um local aberto, durante um tempo de 15 minutos. Então, eu tenho aqui o calor e eu tenho aqui o tempo. Determine o fluxo de calor através das janelas deste veículo nessa situação. Então, a gente viu lá que o fluxo de calor ele pode ser determinado de 2 maneiras, né? O fluxo de calor é a quantidade de calor que passa por um material em um certo intervalo de tempo. Isso é o suficiente para me resolver essa questão, né? Eu tenho calor e tenho tempo aqui, então é só substituir. Quando ele dá as dimensões do material por qual aquele calor está passando, eu tenho que usar a outra fórmula do fluxo, né, que leva em conta as dimensões do corpo, que é a constante característica do material pelo qual aquele calor está fluindo. Tenho que levar em consideração a área do material, a variação de temperatura em que ele está submetido e a espessura do material. Então eu tenho essas 2 maneiras de encontrar o fluxo do calor. Elas são equivalentes, né? No caso aqui, como eu tenho o calor e o tempo, eu vou usar essa expressão número 1. Certo? Então vamos lá. Observem aqui as respostas, pessoal. Está em calorias por segundo. E eu tenho tempo aqui em minutos, né? Então, primeira coisa, antes de resolver, é transformar o tempo em segundos. Então, eu tenho 15 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Né? Então, 6 vezes 15 dá 90, né? Isso. Eu acrescento outro zero aqui que eu não levei em consideração. Então, eu tenho um tempo de 900 segundos. E o calor foi fornecido na questão, que é de 1.800.000 calorias. Agora é só substituir, né?
Ele quer que a gente determine o fluxo de calor. O fluxo de calor vai ser a quantidade de calor no intervalo de tempo. Quantidade de calor 1.800.000 e o tempo de 900 segundos. Posso cancelar aqui 2 zeros, não? Se eu dividir 18 por 9 dá 2, né, pessoal? 18 por 9 dá 2. E os 3 zeros que eu não levei em consideração na divisão, eu acrescento. Pronto, então fluxo de calor 2.000, calor é dado em calorias e o tempo está sendo dado aqui em segundos. Então item B. Dúvidas aqui? Tranquilo. Teve uma dúvida aqui com relação ao 60. Isso. O 60 aqui é porque as respostas estão em calorias por segundo, né? E o tempo que ele forneceu na questão está em minutos. Eu não posso substituir diretamente, porque senão eu ia ter calorias por minutos. Então, primeiro eu transformo estes 15 minutos em segundos. Né? Como cada minuto tem 60 segundos, eu multiplico por 60. Então, questão número 2. Só questões de vestibulares, certo, pessoal? Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius. Então aqui eu tenho a temperatura inicial. E se encontra separada de uma sala vizinha. A sala vizinha tem uma temperatura de 30 graus Celsius. Estão separadas por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura. Então, 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura por 15 de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80, o total de calorias transmitido pela janela após 4,2 minutos é aproximadamente. Então ele quer saber quanto é o calor transmitido por essa janela após 4,2 minutos. Então não é uma questão difícil, né, pessoal? Mas eu tenho que extrair aqui todos os detalhes. Primeiro, vamos colocar novamente aqui o que a gente tem de informação, né? Eu tenho a temperatura entre os dois ambientes. Então eu posso obter aqui a variação de temperatura entre esses dois ambientes. Qual é a variação aqui? De 20 para 30, né? Então eu tenho uma variação de 10 graus. 30 menos 20. Variação de 10 graus Celsius. Aí ele diz que a espessura da janela de vidro é de 8 milímetros. Um metro tem 1000 milímetros, né? Então vamos transformar isso daqui em metros. Porque eu já estou vendo aqui, ó, que as outras unidades de medidas vai estar em metro. 1 metro, 1,5 metro. Então é só multiplicar por 10 a menos 3, né?
que 1 milímetro, 1 metro tem 1000 milímetros. Então, para transformar milímetro em metro, é só dividir por 1000. E dividir por 1000 e multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa, né? Ele deu a largura e a altura da janela, então eu posso encontrar aqui a área. A área é a altura vezes a largura, que é 1 vezes 1,5. 1 vezes 1,5 dá 1,5. Então a área da janela, 1,5 metros quadrados. E por último, não, ainda tem mais dados, né? Ele deu a condutividade térmica, que é o valor característico do material, né, do condutor, 0,8 watts por metro Kelvin, né? Eu posso transformar isso daqui também em potência, 8 vezes 10 a menos 1. Não estou fazendo nada ainda, certo, pessoal? Só reescrevendo o que ele forneceu na questão. E ele disse que isso durou aproximadamente, né? Então a gente vai ter um valor aproximado no final, vai ter um valor exato, 4,2 minutos. Então, tempo – 4,2 minutos. Vou transformar logo isso daqui em segundos, né? Cada minuto tem 60 segundos. 4,2 vezes 60 vai dar um total de 252 segundos. Pronto, todos os dados que a questão forneceu. Certo? Agora com as unidades adequadas para aplicar na fórmula, né? Então, quando a gente tem as dimensões do corpo, como é que a gente encontra o fluxo de calor? A constante de condutibilidade do material, vou colocar aqui em cima, vezes a área do material, a variação de temperatura, dividido pela espessura. Essa fórmula que a gente viu aqui na questão anterior. Essa fórmula número 2, né? Certo? Isso daqui é a mesma coisa que dividir o calor pelo tempo. Agora vamos substituir, pessoal. Ele quer o calor. Para que a gente determine o calor, né, que foi passado de um ambiente para outro durante 4,2 minutos. Então eu posso comparar aqui, ó, essas duas colunas, já que elas fornecem o mesmo resultado. As duas vão me dar o fluxo de calor, né? E observe que eu tenho tudo, ó. Eu tenho a constante, tenho a área, a variação de temperatura, a espessura e o tempo. A única coisa que eu não tenho é exatamente o que ele quer, que é o calor, certo? Então agora é só substituir. Eu vou deixar só o que eu quero aqui, né, que é o calor. Isso que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então o meu calor vai ser tudo aquilo, vou só repetir, multiplicado pelo tempo. Então vamos lá, substituir a constante, 8 vezes 10 menos 1, a área, 1,5,
A variação de temperatura, 10. O tempo, 252, dividido pela espessura, que é 8 vezes 10 a menos 3. Oito dividido por 8 dá 1. O 10 a menos 1 com 10 se anulam, né? Então ficou só 1,5 vezes 252. Se você fizer essa multiplicação, 1,5 vezes 252 dá 378. E embaixo só sobrou 10 a menos 3. Eu vou levar ele para cima. Quando eu levo uma potência negativa para o numerador, do denominador para o numerador, ela troca de sinal. Então está aqui o nosso calor. 378 vezes 10 elevado a 3 joules. Tá? Como tudo estava no sistema internacional, né? Eu vou obter este calor em joules. Aí, temos respostas. Será que a gente tem uma resposta correta aqui? O que falta, pessoal, aqui para eu obter o item correto? A vírgula, né? Não. Transformar, sei lá. Isso. Observe aqui que a gente obteve em joules, né? Tá em joules. E a resposta ela quer em calorias. Então a gente tem que usar aquela correspondência. Uma caloria é 4,2 joules. Então se eu quero calorias e eu estou tendo a resposta em joules, eu tenho que passar isso dividindo. Então eu tenho que dividir isso daqui por 4,2. Se eu fizer essa divisão, 378 dividido por 4,2 dá 90. 90 vezes 10 elevado a 3 calorias. Como 10 elevado a 3 representa 1000, né? E o K é exatamente o 1000. Quando eu digo 1 quilo, é porque eu tenho 1000 gramas. Então isso daqui é a mesma coisa que 90 quilocalorias. Então quando você estiver fazendo lá algum concurso, alguma prova de vestibular, pessoal, vejam se as unidades estão equivalentes, né? As unidades da sua resposta com a unidade solicitada na questão. Se eu não tivesse feito essa ressalva aqui, né, eu poderia ser induzido a marcar o item B. Não, eu devo ter errado aqui só alguma casa, né? Então marcaria logo o item B. A questão aqui ela induz ao erro, né? Você tem um tempo bem curto para resolver essa questão. No caso do Enem é 3 minutos por questão, né? Se você não se ligar nas unidades, você pode ser induzido ao erro. Isso, calorimetria que a gente está vendo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Essa questãozinha foi muito cheia de detalhes, né? Mas não... É uma questão média, né? Não é fácil, mas também não é tão difícil.
que eu disse que foi complicado. Próxima questão. Acompanhe, pessoal, certo? Que eu vou... Depois eu salvo isso daqui em PDF e eu coloco lá na sala para vocês. Todos esses rabiscozinhos aqui eu coloco lá na sala para vocês. Próxima questão. Ao fornecer 300 calorias de calor, então já sei que isso daqui é o meu Q, né, o calor. Verifica-se como consequência uma variação de temperatura, então ele já está dando a variação aqui, 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica deste corpo. Então a gente viu lá nos nossos slides, né, na aula de conceitual, que essa capacitância ela é a taxa de variação, o calor pela variação de temperatura sofrida, não? Ela vai dizer quantas calorias aquele corpo suporta para mudar, para variar de 1 grau. Ou é outra maneira de encontrar essa capacitância, capacidade térmica, é multiplicar a massa pelo calor específico daquele material, certo? Só explicando porque, de onde é que sai essa segunda fórmula aqui, pessoal. A gente tem um calor sensível, que ele é dado por massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? Então, se eu passar isso para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. Então, eu fico calor dividido pela variação de temperatura, e aqui eu fico M vezes C. Só que o que é isso? Calor dividido pela temperatura é exatamente o que eu tenho aqui nessa primeira expressão. Certo? Então, por isso, eu posso também encontrar a capacidade térmica. Eu troco isso daqui pelo C, né? Massa vezes o calor específico. C maiúsculo é a capacidade térmica, né, pessoal? C minúsculo é o calor específico. Então, vamos lá. Ele quer que a gente determine a capacidade térmica e fornece o calor, 300 calorias, e a variação de temperatura. Então, eu vou usar a expressão 1, né? Eu tenho calor e temperatura. Observe que as unidades estão em caloria e grau Celsius. Então, ok, caloria, grau Celsius. Só substituir. Essa questão é mais simples, né? Então, a capacidade térmica vai ser o calor dividido pela variação de temperatura. O calor é 300, variação de temperatura é 50. Simplificando aqui, né, 0 com 0, eu tenho 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6, né? Então, 6, calor, caloria, temperatura, grau Celsius. Pronto, daí a capacidade térmica neste caso, né? Dúvidas? Essa fórmula aí é a capacidade térmica, né? Essas duas aí de cima, a vermelha. São Show. 2 caminhos para você encontrar a capacidade térmica, né?
Essas fórmulas tem tudo lá no slide que eu coloquei ontem para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu coloquei essas questões, né? E o slide que eu mostrei nas aulas anteriores. Vou ver se tem dúvida. Eu acho também que toda questão, pessoal, matemática, física, depois que você interpreta, fica fácil, né? Muitas vezes eu resolvo uma questão, era assim que você queria, não? Mas é a interpretação da questão que diz o que a gente tem que fazer. Então, uma leitura bem atenta, primeiro, né? Antes de fazer os cálculos. Vamos lá, questão número 4. Ele define aqui, né, a capacidade térmica de um corpo, a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e a correspondente variação de temperatura, que é a formulazinha que a gente estava usando. Se um corpo de capacidade térmica, então ele já está dizendo aqui que este valor é a capacidade térmica, 25 calorias por grau Celsius. Recebe calor de uma fonte quente durante 20 minutos. Então, tempo 20 minutos. Com uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Então, a taxa de calor a gente chama isso de fluxo, não? O tanto de calor que passa em um determinado tempo. Então aqui a gente tem a capacidade térmica, o tempo, e ele quer saber, ele sofre uma variação de temperatura igual a, então ele quer saber a variação de temperatura. Pessoal, eu aconselho você também usar este símbolo aqui, o θ para a temperatura, né? Que nessas questões a gente tem o tempo, eu estou simbolizando por T, e temperatura. Né? Em outras oportunidades a gente usou o T para temperatura, né? Então, para não confundir, é por isso que eu estou utilizando este símbolo diferente, né? Variação de temperatura eu uso θ. Então vamos lá, extraindo mais uma vez o que ele forneceu. A capacidade térmica, 25 calorias por grau Celsius, né? O tempo, que está em minutos, vamos transformar logo em segundos. Cada minuto tem 60 segundos, 2 vezes 6, 12. Então aqui eu vou ter 1.200 segundos. Fornece o fluxo de calor, 50 calorias por minuto. Nem precisava, né, transformar aqui, porque tem minuto aqui e minuto aqui. Vamos cancelar, né? Minuto vai cancelar com minuto. Então ele quer saber a variação de temperatura. Vamos lá, capacidade térmica é o calor dividido pela variação de tempo, pela variação de temperatura. Então é isso que ele quer, ó, a variação de temperatura. Certo? Vamos lá, eu tenho a capacidade térmica, não tenho calor e não tenho a variação de temperatura. Não dá para usar diretamente essa fórmula, não é, pessoal? Eu só posso encontrar diretamente se eu tiver apenas uma variável a descobrir. No caso aqui eu tenho duas. Então não dá para usar diretamente essa expressão. Mas ele deu o fluxo de calor. E a gente sabe que o fluxo de calor
ele é a quantidade de calor em um dado intervalo de tempo. Então a gente tem o fluxo e tem o tempo, e a gente pode encontrar o calor, não é, para depois substituir aqui e ficar só o que a gente quer descobrir, que é a variação de temperatura. Então primeiro vamos descobrir o calor aqui. Eu vou só multiplicar meio pelos extremos. Daqui eu tenho que o calor é simplesmente o fluxo vezes o tempo. Então o calor vai ser o fluxo que a gente tem na questão, né? 50 calorias por minuto vezes o tempo, que é de 20 minutos. Ó, por que eu disse que não precisa, que não precisava transformar? Porque eu tenho um minuto aqui, um minuto no tempo, né? No fluxo e no tempo. Então, minuto cancela minuto. Não precisaria transformar. Então ficou 20 vezes 50. 2 vezes 5 dá 10. Por 2 zeros eu acrescento. Pronto. Achamos o calor. Então aqui agora eu vou achar o que ele quer, que é a variação de temperatura. Ó, meio pelos extremos eu posso trocar a capacitância com a variação de temperatura. Eu posso trocar de lugar, né? Então, a variação de calor, que é o que a gente quer, a variação de temperatura, perdão, vai ser o calor dividido pela capacitância. O calor a gente descobriu através do fluxo. E a capacitância ele fornece na questão, que é 25. Quanto é que vai dar isso daqui? 1000 dividido por 25. 100 dividido para 25 dá 4, né, pessoal? Então, dá 40 graus Celsius. Então essa quantidade de calor vai causar uma variação de 40 graus Celsius. Item B, né? Dúvidas aqui? Dúvidas? Você pode passar para a próxima, pessoal. De boa, consegui entender bem direitinho. Determine a capacidade térmica em calorias por grau Celsius para 300 gramas de uma substância. Então eu tenho aqui a massa, que possui calor específico 0,09 caloria por grau Celsius. Então eu tenho aqui o valor do calor específico, Czinho, né? C minúsculo. Então, como eu falei aqui, tem duas maneiras de encontrar a capacitância, né? Ou essa expressão, o calor dividido pela variação de temperatura, ou simplesmente multiplicar a massa pelo calor específico. Então, no caso aqui, ele dá a massa e o calor específico, a gente vai usar essa segunda opção. Tá? Então, a capacitância vai ser a massa vezes o calor específico. Você vai usar essas expressões de acordo com o enunciado da questão, né? Aqui não tem calor e não tem variação de temperatura. Então, eu tenho que usar a minha segunda maneira de encontrar a capacitância, que é simplesmente multiplicar a massa, que no caso aqui é 300 gramas,
vezes o calor específico, que é a propriedade do material, né? 0,09. Vamos fazer de conta que não tem vírgula aqui, né? 3 não tem, não tem vírgula. Vai ficar 3 vezes 9, 27. 2 zeros eu acrescento. Só que eu tenho duas casas após a vírgula. No resultado também tem que ficar duas casas após a vírgula. Então a minha capacitância vai ser 27, né? 0 depois da vírgula não vale nada. Caloria por grau Celsius. Item B. Essa foi moleza, né? Dúvidas aqui, pessoal? Não, professor. Vamos para a próxima. Para aquecer 500 gramas de certa substância, então eu tenho aqui a massa, de 20 para 70 graus, então isso daqui vai me dar uma variação de temperatura. Final menos a inicial, né, das 50 graus Celsius. Foram necessárias 4.000 calorias. Calorias é o calor. Ele quer saber a capacidade térmica e o calor específico, né? Czinho e o Czão. Então vamos lá, pessoal. Capacidade térmica. Ela é o calor dividido pela variação de temperatura. Né? Então ele fornece aqui o calor, que é 4.000. E a variação de temperatura a gente viu que é 50 graus, né? Então cancela aqui, 0 com 0, fica 400 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. Era 4.000, outro 0 que eu não dividi, eu coloco aqui. Então a capacitância é 40. Calor é caloria, temperatura é graus Celsius. Pronto, se você olhar os itens, você não seria bobo no vestibular, no concurso, de ir atrás de calcular o calor específico, né? Só tem uma opção com 80, né, para a capacidade térmica. Como ele quer respectivamente, né, só pode ser o item B. Mas como aqui a gente está só treinando, vamos encontrar também o calor específico. A segunda maneira de encontrar a capacidade térmica diz que eu posso obter isso multiplicando a massa pelo calor específico. Então eu vou isolar o que eu quero, que é o calor específico. Aqui eu tenho que esse calor específico, eu vou passar isso dividindo a capacidade térmica. Então é dividir a capacidade térmica que eu encontrei, que é 80, pela massa do corpo, que é 500. Então fica 8 dividido por 50. Se você dividisse 8 por 5, daria 1,6, né? Mas como é 8 por 50, você volta a vírgula mais uma casa, que é dividido pelo 0, né? Então dá 0,16. Unidade de calor específico é caloria por gramas de grau Celsius.
Pronto, realmente é o item B, né? 80 e 0,16. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Esse ozinho cortado a gente chama de φ. É uma letra, é o φ. Simboliza, no caso aqui, o fluxo de calor. O θ, o corte dele é na horizontal. Isso aqui é o θ. Este é o θ, este é o φ. Dá tempo para a gente resolver mais uma? Dá não, né, pessoal? 9h40. Pronto. Se vocês quiserem se antecipar, essa lista já está lá no Google Sala de Aula. Mas na próxima aula eu vou continuar treinando, resolvendo questões com vocês. Aí na semana seguinte é que eu deixo a lista lá para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Boa aula aí na sequência. Tem alguém precisando de recuperação paralela? Eu posso passar lá no sala de aula. Pronto, depois me dá um toque no meu WhatsApp que eu mando para ti. Tá aqui o número. Só quem está precisando mesmo, certo, pessoal? Quem já está acima da média, tranquilo. Boa aula aí na sequência, pessoal. Até a próxima. Valeu, valeu.